Bom, essa aqui é a aula 3 e é uma continuação da cinemática vetorial. Bom, até aqui a gente já viu o que são vetores, como que a gente trabalha com vetores, decomposição de vetores em suas componentes, soma vetorial. A gente também viu até aqui como que a gente incorpora esses conceitos de vetores no estudo da cinemática vetorial. A gente já viu a diferença entre deslocamento e trajetória, a diferença entre grandezas vetoriais e escalares. A gente já definiu o que é vetor posição, o que é vetor deslocamento. Agora a gente precisa definir o que é vetor velocidade e vetor aceleração. Bom, o vetor velocidade nos instantes de tempo t1 e t2 é igual a deslocamento dividido pela diferença do tempo final menos o tempo inicial. Só que a gente viu na aula anterior que o deslocamento é a mesma coisa que o vetor posição final menos o vetor posição inicial dividido por ΔT. Logo, a minha velocidade é definida pela variação do meu vetor posição dividido pela variação de tempo. Já a minha aceleração nos instantes t1 e t2 ela é definida como o vetor velocidade final menos o vetor velocidade inicial dividido por t2 menos t1. Isso aqui me dá a variação do meu vetor velocidade sobre o ΔT. Bom, sabendo de todos esses conceitos, agora a gente pode de fato adentrar na cinemática vetorial. Bom, a gente começa estudando cinemática vetorial pelo movimento unidimensional. O que seria um movimento unidimensional? É um movimento em apenas um eixo. No caso aqui, vamos considerar o eixo X. Vamos definir o sentido positivo para a direita. E a gente tem aqui uma posição qualquer R em X. Lembrando lá da aula 2, a gente viu que o nosso vetor posição ele é a soma vetorial do nosso vetor projetado em X com o nosso vetor projetado em Y. E vimos também que a gente pode escrever esse mesmo vetor posição em termos de suas componentes. Então, meu R pode ser escrito como a nossa componente em X vezes o vetor unitário mais a nossa componente em Y vezes o vetor unitário. Mas, como o nosso movimento é unidimensional, ou seja, só existe deslocamento em uma direção, a gente conclui que o módulo do nosso vetor projetado em Y é zero. Portanto, nesse caso, o nosso vetor posição, ou seja, a posição da nossa partícula, ela é descrita apenas com nossa componente em X. A gente pode chamar, a fim de termos didáticos, esse Rx
como nossa posição em x em função de t1, t2. Além do vetor posição, a gente pode definir também a nossa velocidade em uma única direção, nosso movimento unidimensional. A nossa velocidade nos instantes t1, t2, ela é definida como o nosso deslocamento dividido pela variação de tempo. O nosso deslocamento é o nosso ΔR. Portanto, como o nosso deslocamento em uma dimensão ele é definido como x t1, t2, a gente define a nossa velocidade no movimento unidimensional como o nosso x no instante t2, que é a nossa posição final, menos o nosso x no instante t1, que é a nossa posição inicial, dividido por ΔT. Portanto, a nossa velocidade nos instantes t1, t2 é igual a ΔX sobre ΔT. Bom, definimos como seria o nosso movimento unidimensional. Agora a gente precisa diferenciar dois tipos de movimentos que a gente estuda na cinemática vetorial, que é o movimento retilíneo uniformemente variado, ou MRUV, e o movimento retilíneo uniforme, que é o nosso famoso MRU. Bom, em termos didáticos, eu vou começar pelo MRUV. Mais para frente a gente vai entender o porquê. Bom, antes de começarmos, a gente precisa definir uma coisa. Vamos considerar o nosso instante t1 igual a zero e o nosso instante t2 igual a t. Daí, nós temos que, como o nosso movimento é unidimensional, então a gente só vai ter aceleração em x. E a gente viu que a nossa aceleração ela é definida como no tempo t2 menos nosso Vx no tempo t1 dividido por nosso ΔT, que no caso é t2 menos t1. Como a gente fixou aqui no início que o nosso t1 é igual a zero, e que o nosso t2 é t, isso resulta que a nossa aceleração em x é igual a Vx no instante t qualquer, menos nosso Vx no instante t igual a zero, sobre t2. Perdão, sobre t. Logo, a nossa, multiplicando aqui em x, a gente vai ter aceleração em x vezes o tempo, e a gente passa, depois dessa multiplicação, esse Vx0 para a esquerda. E a gente conclui que a nossa velocidade em x no instante t é igual a nossa velocidade x no instante 0 mais a nossa aceleração em x
vezes o tempo. Essa aqui é a nossa famosa equação da velocidade para o MRUV. A fim de simplificar, eu posso dizer que a minha velocidade final em função do tempo é igual à nossa velocidade inicial mais a nossa aceleração vezes o tempo. Claro, eu fiz essa simplificação aqui porque a gente está considerando um movimento unidimensional. Mas depois, mais para frente, a gente vai ver que no lançamento bidimensional, a gente não pode fazer essa simplificação, senão a gente acaba errando no meio do caminho. Bom, considerando a mesma afirmação que a gente fez aqui no início, a gente agora vai definir a equação da posição em função do tempo. Mas antes disso, vamos fazer um gráfico aqui da velocidade em função do tempo. Bom, como no movimento é uniformemente variado, a nossa velocidade varia, e observando aqui a nossa equação, a gente percebe que essa função é uma função do primeiro grau, então a gente conclui que o nosso gráfico ela é uma reta assim. Onde a gente tem a nossa velocidade x no instante t1, nossa velocidade em x no instante t2, no instante t1 e o instante t2. Lembrando lá da nossa definição de velocidade, nossa velocidade no instante t1 e t2 ela é igual à variação do nosso ΔX sobre ΔT. ΔX é o nosso x no instante t2 menos x no instante t1 sobre t2 menos t1. Além disso, se multiplicarmos em x, a gente percebe que o nosso ΔX é igual a nossa velocidade no instante t1 e t2 vezes o nosso ΔT. Agora voltemos ao gráfico. Se a gente observar aqui, a gente tem um trapézio. E lembrando lá da geometria plana que a área do trapézio é a base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2. Identificando aqui no gráfico quem é a base menor e a altura, a gente vai concluir o seguinte. Bom, a nossa base menor é o nosso Vxt1, no instante t1. Mais a nossa base menor, que é essa aqui, é o nosso Vx no instante t2. A nossa altura é t2 final menos inicial, t2 menos t1. E isso tudo dividido por 2. Ora, se a gente observar bem aqui, a gente percebe que isso aqui
a gente nota que se a gente pegar esse termo aqui, a gente pode dizer que a nossa velocidade média no instante t1 e no instante t2. Bom, então a gente conclui que o nosso ΔX é numericamente igual à área do gráfico, porque esse aqui também é o nosso ΔT. Beleza? Bom, sabendo disso e vendo que o nosso ΔX, ou seja, o nosso x2 no instante t2 menos x1 no instante t1 é igual à nossa área, e que o nosso ΔX também é igual à velocidade no instante t1, instante t2 vezes ΔT, a gente percebe que essas duas equações são iguais. Logo, a gente pode igualá-las. Então a gente vai ter Vx no instante t1 mais Vx no instante t2 vezes t2 menos t1 sobre 2 é igual a velocidade no instante t1 t2 vezes ΔT. Bom, agora a gente só precisa resolver. Lembrando que a gente fixou lá no início que o nosso T1 é igual a zero e o nosso T2 é igual a T. Bom, vamos passar um papel em branco. Vamos lá. Reescrevendo a equação, a gente tem Vx no instante T1 mais Vx no instante T2 vezes T2 menos T1 sobre 2 é igual a V no instante T1 e T2 vezes o nosso ΔT. Bom, como isso tudo aqui é o nosso x t2 menos x t1, e lembrando que o nosso t1 é igual a zero e o nosso t2 é igual a t, e multiplicando tudo em x, a gente vai ter o seguinte, que Vx no instante zero mais Vx no instante t vezes t é igual a 2 vezes x no instante t menos x no instante zero. E lembrando lá da nossa definição de velocidade, que o nosso Vx no instante
T2 igual a T é igual a Vx no instante T1 igual a 0, mais a nossa aceleração em x, vezes T2 igual a T. A gente pode substituir isso aqui, aqui. Então, disso resulta que Vx 0 vezes T, multiplica aqui em x, quer dizer, distribui aqui, aplica a distributiva, mais Vx no instante t é Vx no instante 0 mais aceleração vezes T2, que é igual a T. Então vamos lá. Então T vezes T igual a 0 vai ficar Vx vezes T mais T vezes AXT vai ser AXT ao quadrado. Isso tudo é igual a 2 vezes x no instante t menos 2 vezes x no instante 0. V0xt mais V0xt dá 2 Vx0 t mais AX t ao quadrado igual a 2xt menos 2x no instante 0. Dividindo toda a equação por 2, ambos os lados da equação por 2, a gente vai ter Vx no instante 0 vezes o tempo, mais a aceleração em x vezes t ao quadrado sobre 2 é igual a xt menos x 0. Passando esse menos x0 para o outro lado, a gente conclui que o nosso x em função do tempo é igual a nosso x na posição inicial mais a nossa velocidade em x no instante inicial vezes o tempo mais a aceleração em x vezes o tempo ao quadrado sobre 2. E essa é a nossa equação que descreve como a posição da nossa partícula, evolui ao longo do tempo. Bom, agora a gente vai entender por que eu comecei pelo movimento uniformemente variado e não pelo MRU. Vamos lá. Vamos fazer uma tabelinha. MRUV, MRU. Bom, no MRUV a gente tem aceleração diferente de 0 e a nossa velocidade ela não é constante. Já no MRU, a nossa aceleração é igual a 0 e a nossa velocidade ela é constante. Lembrando agora das equações que a gente acabou de demonstrar, a primeira que descreve
a nossa velocidade. Lembrando desses dois conceitos, a gente percebe que a equação no movimento MRU, a gente não tem uma equação que descreve a velocidade. Por quê? A nossa aceleração ela é zero. Logo, a nossa velocidade no instante final ela é a mesma que a velocidade no instante inicial. Agora, pegando a nossa equação que descreve a nossa posição ao longo do tempo, a gente tem x em t, x no instante zero, mais vx no instante zero vezes o tempo, mais aceleração em x vezes t ao quadrado sobre 2. Bom, fazendo o mesmo raciocínio, a gente tem aceleração e o a zero. Portanto, a nossa equação para o MRU, que descreve a posição da partícula, ela é x em t igual a x no instante t0 mais a nossa velocidade no instante t0 vezes o tempo. Bom, e aqui a gente conclui a nossa primeira parte de cinemática vetorial, que é basicamente a definição dos conceitos do que é velocidade, aceleração, deslocamento, vetor posição e movimento unidimensional. Na próxima aula, a gente vai fazer alguns estudos de caso para poder a gente estudar um movimento bidimensional. Beleza? Então, até a próxima.